Bem, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de estar lendo com vocês um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 28, né? A partir do versículo 18, que Jesus disse. A Bíblia diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, também Jesus diz: Ide pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então eu queria comentar um pouquinho aqui, as boas novas são boas novas de alegria, né? O Evangelho, ele é uma coisa que traz alegria para nós. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas o Evangelho, ele está no Novo Testamento. Ali sim, ali está as boas novas que traz alegria. Mas traz alegria e traz também responsabilidade. Como eu falei, né, no título eu escrevi, né, Evangelho é alegria e responsabilidade. É alegria porque é uma boa notícia que nós temos, né? Desde a época que Jesus nasceu, o mundo todo se alegrou, né? Quando foi anunciado que tinha nascido o Salvador do mundo. Mas é também de responsabilidade, porque tem que haver uma mudança de vida naqueles que creem em Jesus Cristo. A Bíblia fala aquele que está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então há uma necessidade de nós entendermos que devemos mudar a vida, mudar de vida. Não para que nós sejamos salvos, né? Porque nós fomos salvos, nós já recebemos a graça de Deus. Então agora nós vamos estar levando uma vida diferente, uma vida agora de filho de Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus, mas filhos da ira de Deus, né? O livro de Efésios fala isso. Vocês estavam mortos, vossos delitos e pecados, né? E eram filhos da ira de Deus. Né? Hoje não, hoje nós estamos realmente vivendo uma vida, né, de filhos de Deus. Então nós temos que levar uma vida diferente. Mas nós temos que entender que a salvação, tudo foi feito já. A salvação foi na cruz, que nós conseguimos a salvação. Jesus conseguiu para nós, né? A salvação na cruz do Calvário, ele conseguiu, né, pagar todos os nossos pecados. Então não tem ninguém no mundo que está impedido de ser salvo. Não tem ninguém no mundo. Mas a gente percebe que a maioria das pessoas não serão salvas, porque a maioria das pessoas não tem esse pensamento, né? Falar, eu preciso de buscar Jesus, eu preciso de Jesus para ser salvo. Então, infelizmente, é a verdade, é a realidade. Mas você que crê em Jesus Cristo, o Evangelho é motivo de alegria, é motivo de muita alegria, mas também, como eu disse, motivo de responsabilidade. Nós não vamos fazer nada para ser salvo. Você não vai fazer nenhuma obra, né? Você não vai ajudar ninguém para você ser salvo. Mas uma vez que você foi salvo, recebeu a graça de Deus, recebeu a salvação de graça, então você deve ter um coração bondoso, um coração cheio de amor, né? Para ajudar o próximo, aquele que precisar de ser ajudado, você ajudar. Não é porque você faz que você vai merecer
o céu, ou a vida eterna com Deus. Não. Você vai fazer porque você teve já essa graça da salvação, né? Hoje é muito discutido sobre o dízimo, deve dar o dízimo, não deve dar o dízimo. O dízimo é uma coisa para o judeu, não é para nós. O dízimo é da lei e nós não vivemos mais na lei. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, ninguém. Mas uma vez que você recebeu de graça essa salvação, você tem um coração generoso. E se a sua igreja tem o costume de recolher o dízimo e você está vendo que o pastor está empregando bem aquele dinheiro, você vai ter um coração generoso para dizimar com alegria, sabendo que não é obrigado a fazer isso. Porque se você deixar de fazer, você não vai perder a salvação por isso. Mas você vai fazer porque você ama a obra de Deus, você está vendo que seu pastor é honesto, ele está aplicando bem o dízimo, ele não está enriquecendo através do dízimo, porque o problema é que muitos pastores estão querendo enriquecer através da igreja, com o dinheiro da igreja. E isso não é legal. O bom seria que todos os pastores tivessem seu emprego secular, não vivesse da obra, da igreja. O bom seria isso, porque você corre um risco muito grande quando você está vivendo integralmente para a igreja, aquilo ali se tornou seu meio de vida. Você pode até falar que não, mas o pastor que vive aí, ele é um profissional do público, mesmo que ele seja honesto, mesmo que ele seja justo, um homem bom, mas ele é um profissional do público, porque ele vive dali. E a Bíblia fala que digno é o operário do seu salário. Mas se ele vive dali, aquilo ali é o emprego dele, é a profissão dele. Então ele corre um risco muito grande, numa crise, ele começar a ficar preocupado. E assim como nós, né, queremos fazer uma economia, porque é importante que você também tenha uma economiazinha, não enriquecer, mas tem uma reservazinha por emergência. Então é normal também que o pastor que vive só da igreja, é normal que ele também queira isso. Só que ele corre um risco maior, porque de repente ele vai deixando a poupança dele ficar bochechuda com o dinheiro de um cara que está na dificuldade, cá fora, está lutando para conseguir colocar um arrozinho, um feijãozinho na sua mesa, né? Então, o bom era que todos trabalhassem. Mas você não vai por esse lado. Se você já recebeu a graça de Deus, você tem um coração generoso, se a sua igreja não tem costume de colher dízimo, é só oferta, mas com esse coração que você agora tem, um coração grato a Deus, você vai ofertar com generosidade, às vezes até mais de 10%. Se você pode ofertar, oferta até mais de 10%. Né? Isso aí não vai te levar à salvação se você fizer isso, porque você já está salvo. Se você deixar de fazer, deixar de dizimar, deixar de ofertar, você não vai para o inferno por isso também. Da mesma forma, os usos e costumes. A mulher que está numa igreja que exige que anda só de saia, não pode usar uma calça comprida, usar saia não vai fazer você merecer o céu. Usar uma calça comprida não vai fazer a mulher ir para o inferno. Mas se ela recebeu a graça de Deus, ela tem agora também um coração obediente. E se ela quer ficar na igreja, que o pastor tem esse costume, usa esse tipo de pregação, quer que a igreja ande de uma forma decente, ele não pode falar que a pessoa tem que fazer aquilo para ser salvo. Não é, isso não é doutrina de salvação. Mas você que já recebeu a graça de Deus, você tem um coração pronto para obedecer, né? Então, são coisas que nós precisamos de ter responsabilidade. Tem igreja aí que proíbe usar barba, o homem usar barba, usar bigode, entendeu?
com base no livro que José, no versículo que fala que quando José saiu da prisão, ele fez a barba para encontrar com o rei, mas isso não tem nada a ver com o evangelho de hoje. Na realidade, os judeus usavam barba. Quem rapava barba e cabeça, tudo, eram os egípcios. Eles que usavam, até as mulheres rapavam a cabeça por causa da higiene, com medo de piolho e outras pragas, entendeu? Mas os hebreus, o povo judeu, sempre usou barba. Então, o pastor prega, e não, mas você não pode usar barba aqui, você não pode usar isso. Não, isso não é doutrina de salvação. Mas se você está vivendo, congregando na igreja que ensina desse jeito, e você recebeu um coração obediente, você quer continuar lá, então você não vai ter dificuldade de fazer isso, né? De viver em comunhão com os irmãos lá e respeitando, né? Essa doutrina. Pastor, eu já falei, o pastor não pode falar que isso é doutrina de salvação. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para ir ao Pai a não ser Jesus. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Esse é o único caminho, é Jesus Cristo. Nós não temos que fazer nada para ser salvo. Mas precisamos sim ter uma responsabilidade, saber que nossa vida não pode assemelhar com a vida das pessoas que não temem a Deus. Nós não podemos, né, seguir o ritmo do mundo que não tem temor de Deus. Nós precisamos entender isso. Precisamos permanecer firmes na nossa fé e dando exemplo, né, que as pessoas possam ver, entendeu? A nossa vida como exemplo, como carta, né, aberta para eles. Paulo falou que nós somos a carta, né? Nós somos a carta de Cristo. Então nós precisamos disso. Nós vivemos numa vida agora, num tempo agora, que a mídia está colocando tudo contra a podridão para fora, né, da igreja chamada, muitos pensam que é a primeira igreja. A igreja católica romana nunca foi a primeira igreja. A primeira igreja foi os cristãos. Depois que tomou o nome de católica, porque a palavra católica significa universal. Não tem nada a ver com religião. A palavra católica não quer dizer religião nem A nem B. Católico significa universal, porque acreditava que o mundo tinha sido já alcançado pela fé. Então colocaram isso. Mas hoje nós vemos aí a podridão, né? A pedofilia na igreja católica. Muitos católicos estão escandalizados, né, com a igreja, com os exemplos, com os padres que eles confiavam tanto. E hoje estão vendo a mídia colocar para fora toda a sujeira. Né? Era hora se a igreja evangélica tivesse, né, procedendo de uma forma de acordo com o que a Bíblia manda. Não era difícil nós vermos muitas, milhares e milhares de almas sendo salvas, porque a igreja que eles nasceram, foi criado nela, estão sendo desacreditadas. Mas infelizmente nós como crentes também estamos deixando a desejar. Tá bom? É só essa palavrinha que eu quero dizer para os irmãos. E Deus abençoe vocês. E aquele que não crê em Jesus Cristo ainda, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque não tem outro caminho. Recebe Jesus como Senhor de sua vida e que Deus abençoe você e que no dia do arrebatamento da igreja, que pode estar bem perto, nós poderemos subir junto. Em nome de Jesus, até a próxima.